Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Deus fiel nas nossas vidas, né? Mais uma vez aqui nesse culto de cura e libertação. E a cada dia que passa, Deus ele vem aperfeiçoando a boa obra que começou na minha e na sua vida. Hoje eu quero convidar a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho, segundo escreveu o médico Lucas, capítulo 12. Capítulo 12. E o versículo, Evangelho segundo escreveu o médico Lucas, capítulo 12, e o versículo 54, irmãos. Vamos ler o 54 até o 56. Deus nos deu essa palavra nessa noite, e a palavra já foi confirmada aqui através do louvor da harpa, né? Vamos falar do sinal dos tempos, irmãos. Os sinais da vinda de Jesus, que estão aí cada vez mais evidentes no mundo, cada vez mais evidentes na nossa vida também. A cada dia que passa, que Jesus não volta, mas a cada dia que passa nós nos aproximamos mais, irmãos, de nos encontrar com Ele. A Bíblia fala que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, mas os que estiverem vivos terão seus corpos transformados para encontrar com Ele nos ares, irmãos. Nós não sabemos o dia nem a hora, só Deus é que sabe, mas a Bíblia fala de sinais. Sinais aos quais nós temos que estar atentos a todos esses sinais. Então, Lucas 12, 54. Lucas 12, 54. A Bíblia diz: dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente. Só até aqui, irmãos. Os irmãos já podem se sentar nessa noite, sempre com o coração agradecido ao nosso Deus, porque Ele se faz presente aqui neste lugar, já se manifestou através das oportunidades, da oração, do louvor, e agora Deus vai falar através da palavra. Como eu disse, o tema dessa ministração dessa noite se chama Os Sinais dos Tempos. No contexto dessa passagem, Jesus Cristo ele estava falando ali a uma multidão, e nessa multidão, ele acabou exortando essa multidão. Ele acabou chamando a atenção dessa multidão, né? Jesus, ele foi até aqui forte, né? Ele falou de uma maneira forte. Jesus, ele foi duro com aquela multidão. Chegou até mesmo a chamar a multidão de hipócritas. E por que Jesus, ele fez isso? Ele estava falando ali com aquele povo. Falou, vocês sabem identificar os sinais da natureza, os sinais que a natureza dá, os sinais de quando o tempo vai mudar. Quando vocês veem uma nuvem, vocês já sabem que vai chover. Quando vocês veem o vento sul, vocês já sabem que vão fazer calor. Foi quando Jesus chamou a atenção. Como que vocês não sabem interpretar o tempo presente? O que está acontecendo nesse tempo? Então Jesus ele estava querendo dizer o seguinte: vocês sabem interpretar as coisas naturais, os sinais naturais, por que vocês não sabem interpretar os sinais espirituais? Porque, irmãos, este mundo, ele está totalmente ligado ao mundo espiritual. Costumo dizer que o mundo espiritual, ele é até mais real do que este mundo que nós vemos, né? Do que o mundo visível. Por quê? O que surgiu primeiro? Foi o espiritual ou foi esse mundo físico? O que surgiu primeiro foi o mundo espiritual. Porque a Bíblia fala que Deus, ele é espírito. E Deus, ele é eterno. Então veja que as coisas espirituais é que originaram as coisas físicas que nós vemos nos dias de hoje. Então Jesus estava chamando a atenção daquele povo. Hoje em dia, né, nós temos a tecnologia. Hoje em dia, se nós queremos saber que dia que vai chover, muitas vezes o que nós fazemos? Pegamos ali um celular, acessamos a internet, né, e vamos ver a previsão do tempo. Às vezes ouvimos no rádio, né, ou na televisão a previsão do tempo. Só que antigamente, há muito tempo atrás, não era assim não, né?
Há muito tempo atrás, o povo mais antigo, o povo que viveu até mesmo antes de nós, o povo, ele era acostumado a quê, irmãos? A olhar os céus, olhar as nuvens, né? Olhar o tempo. E o povo, ele tinha uma percepção muito maior. O povo não errava, né? Quando falava, vai chover tal dia, vai chover daqui 2 dias, vai chover daqui 3 dias, no mês que vem já pode começar a plantação. Geralmente o povo não errava. Hoje em dia, nós ficamos mal acostumados, porque hoje em dia nós temos essa tecnologia. E quantas vezes nós não olhamos a previsão do tempo, e quantas vezes essa previsão do tempo não erra? É ou não é verdade? Então note que as pessoas de antes, as pessoas eram até mais sensíveis para identificar os sinais. Só que Jesus aqui estava falando, vocês são sensíveis para identificar os sinais da natureza, mas não estão identificando os sinais espirituais. Irmãos, e os sinais da vinda de Jesus são cada vez mais claros nas nossas vidas. Só que muitas vezes nós vemos que as pessoas ainda estão desapercebidas. Lá em Mateus, capítulo 24, Jesus vai falar ali de dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que estão apercebidas e as pessoas que estão desapercebidas. Jesus diz ali, olha, quando for a vinda do Filho do Homem, vai ser igual nos dias de Noé. As pessoas vão estar ali casando, vão estar se dando em casamento, vão estar comendo, bebendo, comprando, vendendo. Foi igual nos tempos de Noé. Nos tempos de Noé, o dilúvio veio e muitos não perceberam. E quando o dilúvio veio, levou a todos. Por quê? Porque as pessoas não perceberam que o dilúvio estava se aproximando, irmãos. Os sinais, as pessoas não identificaram os sinais. Através da pregação de Noé, o pecado que estava aumentando cada vez mais, as pessoas não identificaram. E ali depois Jesus ele fala, estáis, pois, apercebidos. Então muitos não perceberam. Mas Jesus ele falou para todos nós, através ali dos seus discípulos, estáis, pois, apercebidos. Então a vontade de Deus é que nós estejamos atentos a tudo que está acontecendo. Não é vontade de Deus a gente estar desapercebido, não. A vontade de Deus é que a gente se aprofunde mais, então, também, irmãos, no conhecimento das profecias. E como que nós vamos conhecer as profecias? Somente através da palavra de Deus. Não adianta só o pastor chegar na igreja e só pregar. Ah, Deus está te dando, Deus vai dar, Deus vai fazer, receba a sua bênção, receba a sua vitória. Hoje Deus está quebrando barreiras. Irmãos, isso aí todo mundo já sabe, nós já sabemos disso. Deus é um Deus que abençoa, Deus é um Deus que dá vitória, Deus é um Deus que quebra barreiras. Mas se a gente ficar só nisso, irmãos, nós vamos ficar no raso. E nós não vamos nos aprofundar no conhecimento das profecias de Deus. Por isso a importância do estudo bíblico. O estudo bíblico nós aprofundamos muito mais. Aqui a gente prega, o tempo é pouco, mas no estudo bíblico a gente se aprofunda muito mais no ensino da palavra de Deus. É o lugar mais apropriado, é no estudo bíblico da palavra. Mas nas pregações também nós temos que pregar sobre a volta de Jesus, sobre os fins dos tempos, sobre o pecado, sobre santidade, sobre a crucificação, sobre a ressurreição, sobre a vinda de Jesus, sobre o arrebatamento. Todas essas coisas a igreja não pode deixar de pregar. Eu, como já visitei várias igrejas, né, já congreguei em 2 igrejas, né, sem ser essa aqui, congreguei em 2, e também já visitei muitas outras igrejas, já fui para vigília, já fui para vários cultos. Muitas vezes a gente percebe isso, as pessoas estão muito pregando ali bênção, pregando vitória, pregando muitas coisas ali que nós já sabemos que Deus é fiel para fazer, mas está faltando muitas vezes, irmãos, pregar sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós temos que estar apercebidos quanto a isso. Então a vontade de Deus é que a gente saiba identificar os sinais. Quantas vidas não estão aí, irmãos, sem identificar os sinais? Às vezes a gente andando pelas ruas, às vezes a gente andando de carro ou até mesmo de a pé, nós ficamos identificando quantas vidas estão aí desapercebidas. Às vezes, irmãos, eu começo ali a prestar atenção no que está acontecendo no mundo, e ali eu penso, meu Deus, o que está acontecendo no mundo, tudo são os sinais da sua vinda. E quantas vezes eu passo pelos botecos e vejo quantas pessoas desapercebidas. Às vezes passo ali no quadradão da 13, irmãos, que ele tem festa direto. Irmãos, às vezes não dá nem para passar de carro, de tanta gente que tem no meio da rua, no meio do quadradão. Eu falo, Senhor, olha o tanto de gente desapercebida. Mas não é só no mundo.
Às vezes na igreja também, irmãos, com tanta luta, às vezes com cansaço físico, às vezes até mesmo com cansaço espiritual, nós corremos o risco também de ficarmos desapercebidos. Já reparou a parábola das 10 virgens? Eram 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram tolas. Quantas dormiram? As 10 dormiram. Não foi só as tolas que dormiram, não, foram as 10 que dormiram. Às vezes até mesmo nós na igreja também corremos o risco de estar nesse sono. Só que quando o noivo chegou, as 5 que tinham azeites, irmãos, as 5 foram para a glória. Agora as outras que não estavam ali fazendo uma reserva de azeite, essas ficaram do lado de fora. Vai dizer que a porta se fechou. Aí não adiantou mais. Quando elas viram que não havia mais tempo, elas até queriam comprar mais azeite, não tinha tempo, queria azeite ali daquelas que eram sábias, mas não havia mais tempo. Vai chegar o momento que a porta da graça vai se fechar e não vai haver mais tempo. Às vezes nós falamos assim, o mundo está se acabando. Na verdade não é o mundo que está se acabando. O que está se acabando é o tempo. Chegará um tempo que não haverá mais tempo. Quantas vezes nós não pregamos, buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Quantas vezes nós não pregamos isso? Não somente na igreja, mas às vezes na nossa família, em casa, para os vizinhos. Quantas vezes nós não colocamos ali na internet, nos status, nos stories, nas redes sociais, buscai a Deus enquanto se pode achar. Quantas vezes, irmãos? Volta e meia eu estou colocando ali no meu status, né? Jesus está voltando, Jesus está voltando, porque eu fico observando, né? As pessoas elas gostam de visualizar, de frequentar a internet, de visitar a internet. Então vamos usar essa ferramenta para dizer que Jesus está voltando. E não adianta só mensagem, irmãos, de docinho, de melzinho. Hoje Deus está te dando a vitória, hoje Deus vai mudar a sua vida, recebe essa bênção. Não adianta só isso, irmãos. Note que Jesus foi duro. Jesus chegou para aquele povo e falou: hipócritas, vocês sabem identificar muito bem o tempo, a previsão do tempo, quando vai chover, quando vai fazer sol, mas vocês não sabem identificar o sinal dos tempos. E nós temos que nos informar cada vez mais. A Bíblia fala que o povo ele é destruído por falta de conhecimento. Conhecimento da palavra, conhecimento do que está acontecendo no mundo também. Irmãos, nós temos que observar a obra do Espírito Santo e as mudanças sociais, culturais e políticas. Pastor William, mas isso não é coisa dessa terra, irmãos. Tudo que acontece nessa terra, irmãos, tem ligação com o mundo espiritual. Às vezes nós achamos que só são coisas terrenas. Não, tem a ver com o mundo espiritual. Teve um dia que eu estava conversando com o irmão Jonathan, né? E já conversei com o irmão Jesuíno sobre isso também. Eu falei, mas tudo tem a ver, muitas vezes é coisas que estão acontecendo aqui na terra, mas tem a ver com o mundo espiritual. Esses meses aí que estava pegando fogo no Brasil praticamente todo, né? Falei, mas a origem é espiritual. Porque quem usa o homem para destruir o mundo, destruir a natureza? É o diabo, né, irmãos? É o diabo que tenta, que usa as pessoas ali. Então tudo está ligado ao mundo espiritual. E teve um dia que no final do culto, eu falei aqui para o irmão Jesuíno, falei, irmão Jesuíno, tudo tem um significado no mundo espiritual. Eu estava falando, Jesuíno, não esquece de fazer isso aqui não. Aí eu até falei para ele, porque o que ele estava aqui com o envelope dele, né? Eu falei, Jesuíno, não esquece de colocar ali na salva não, que ali na salva é onde nós oramos, é onde nós abençoamos, porque tudo tem um significado no mundo espiritual. Às vezes a pessoa pensa que é besteira, né? Bobagem, é só um detalhe. Não, tudo tem um significado no mundo espiritual. Falei isso com ele quando acabou o culto. Depois que acabou o culto, irmãos, aconteceu um incidente ali no Quadradão. E foi interessante que nós estávamos ali esperando o ônibus passar para Alice ir embora, né? Para Alice ir para Águas Lindas. Nós estávamos esperando o ônibus passar na frente de uma igreja. E ali no Quadradão estava tendo forró, né? Aquelas danças, o povo bebendo, o povo gritando, se divertindo. Aí tinha uma mulher que estava cantando. Essa mulher ela estava cantando forró. Agora pensa numa mulher que tinha uma voz potente, irmãos. Pensa numa mulher que tinha uma voz bonita para cantar, né? Só que cantando forró. Aí minha esposa falou, eita mulher, Deus vai te pegar. Deus vai te pegar para você cantar na igreja. Minha esposa falou isso. Aí logo depois eu falei também. Ela continuou cantando, eu falei, eita mulher, Jesus vai te pegar e você vai louvar na igreja. Profetizando, né, irmãos? Irmãos, passou um pouquinho que nós falamos isso, né? Ocorreu ali um incidente no carro, né? Nos nossos carros. Aconteceu ali um incidente. Aí na mesma hora eu observei,
tudo tem sentido no mundo espiritual. A gente estava ali profetizando sobre aquela vida, a gente estava ali declarando que aquela vida ia se entregar para Jesus. Você acha que o diabo, ele ficou feliz? Rapidinho o diabo aprontou uma ali, irmãos, teve um incidente. Graças a Deus não foi nada sério, mas eu vi ali uma batalha espiritual. Porque logo depois que ocorreu esse incidente, essa mulher largou o microfone ali, essa mulher começou a fazer escândalo ali no quadradão, começou a gritar, querendo arrumar confusão. Eu falei, tudo está ligado no mundo espiritual. Tinha profetizado e o diabo já não ficou feliz ali. Então, irmãos, nós temos que estar atentos a isso. As mudanças sociais, culturais e políticas que está acontecendo no mundo. Existe algo que chama geopolítica. Nós temos que estar ligado nessa geopolítica. A mudança do mundo através do que acontece na política. E teve duas coisas que aconteceram nessa semana que me chamaram a atenção. Não somente a minha, mas chamaram a atenção de vários pastores. Pedro, não esquece de ligar ali não, viu? A televisão. Então, irmãos, duas coisas que aconteceram que chamaram a atenção da igreja e chamaram a atenção de vários pastores. Por isso que eu falei, eu como pastor dessa igreja, eu tenho que me aprofundar cada vez mais. Mesmo com as minhas limitações, eu tenho que me aprofundar no estudo para passar algo para a igreja. Não adianta só chegar aqui e falar, receba sua bênção, receba sua vitória, quem crê dá glória a Deus. Não adianta só isso, irmãos, nós temos que aprender mais da palavra do Senhor, nós temos que trazer um ensino que edifique a igreja e que prepare a igreja. Então, duas coisas que aconteceram nessa semana. A primeira coisa, o primeiro acontecimento, eu estava ali acompanhando uma reunião que teve na ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas, né? Vários países fazem parte da ONU, então todos os anos eles se reúnem e eles fazem ali os seus discursos. Os líderes mundiais fazem ali os seus discursos. O líder do Brasil foi lá também, né? O presidente do Brasil foi, presidente de vários países foram, primeiros ministros foram de vários países. E aí uma coisa me chamou a atenção. Vários países estavam atacando Israel, porque todos sabem, Israel está em guerra. Israel ele está combatendo quem? Os terroristas. Quem o Israel combate, irmãos? Israel combate terroristas. Israel não está combatendo outros países para destruir outros países, para tomar território, não. Israel, ele está combatendo terroristas que querem acabar com Israel. Outros países que estão atacando Israel não querem o território de Israel. Não, eles não querem o território. O que eles querem é que Israel não exista. Por quê? Porque Israel é o povo de Deus, a nação de Israel. Quem estudou com a gente a revista passada, né, se lembra. Tudo começou lá com Amã. Amã, ele ficou ali enfurecido com Mardoqueu, mas no lugar dele querer se vingar só de Mardoqueu, não, ele queria matar todo o povo judeu. Isso aí já era o diabo usando Amã. Amã já era um tipo ali de anticristo, já era uma espécie de anticristo. E começou ali a perseguição sobre todo o povo judeu. Isso se chama antissemitismo. Os descendentes, os judeus, são descendentes de Sem, um dos filhos de Noé. Sem deu origem aos semitas. Então, antissemitas são aqueles que têm raiva, ódio do povo judeu. Quando você ouvir falar isso na televisão, antissemitismo, são aquelas pessoas que têm ódio do povo judeu. Veja que a perseguição vem desde aquele tempo. Amã, ele estimulou ali o rei a fazer um decreto para destruir todo o povo judeu. Deus interviu e Deus deu vitória para o povo dele. E Deus continua dando vitória até hoje, irmãos. Então, olha só que interessante. Lá nessa reunião da ONU, ali começaram a atacar Israel. Começaram ali a mentir sobre Israel, distorcer, dizer que Israel estava ali praticando um genocídio. Porque, irmãos, toda guerra vai ter vítima, não tem como. Toda guerra tem vítima, é inevitável. Os terroristas, muitas vezes, eles usam as pessoas como escudo humano. Muitas vezes eles fazem ali as suas bases debaixo de escola, debaixo de hospital. Às vezes eles usam a população como escudo. E às vezes quando Israel vai atacar, inevitavelmente morrem pessoas assim. Nós não devemos comemorar isso, nós devemos ter misericórdia de todas as vidas que morrem, todas as vidas inocentes, nós temos que orar e ter misericórdia dessas vidas. Mas o que acontece é que Israel está lutando uma guerra para não ser dizimado, para não ser destruído. E isso há muito tempo. Quando Amã mandou o rei fazer esse decreto, o rei fez esse decreto, e ali depois o rei descobriu todo esse plano, o rei fez outro decreto. E qual era o outro decreto? O
O outro decreto é que o povo judeu podia se defender. O povo judeu podia guerrear. O povo judeu podia combater contra aqueles outros povos que queriam matar ele. Até hoje é assim, irmãos. O povo judeu está lutando para se defender. Mas tem muitas pessoas que mentem e distorcem. Quando alguém chegar e falar, Israel é um país assassino, está praticando terrorismo, está matando muitas vidas inocentes, você já vai saber, porque você está aprendendo aqui. Não, Israel ele está lutando para sobreviver. E a luta dele é contra terroristas. Há um ano atrás, esses terroristas mataram mulheres, crianças, estupraram, até queimaram crianças. Eles queimaram vivas crianças. Sacrifício a Moloque. Eu não posso nem falar tudo que eles fizeram, porque é muito pesado para a gente falar aqui. Mas tudo eles fizeram, há um ano atrás. E aí essa guerra, ela está aumentando cada vez mais. Aí quando todos começaram a criticar Israel na ONU, chegou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Aí ele chegou para discursar, e ele falou, olha, eu não viria discursar esse ano não, mas como eu vi tantas mentiras sobre Israel, eu estou aqui para desfazer de todas as mentiras. Quem tiver curioso, procura no YouTube. O discurso dele foi um discurso muito forte. E ali ele começou a falar tudo o que está acontecendo, começou a falar toda a verdade do povo de Israel. Mas sabe o que me chamou a atenção? É que quando o primeiro-ministro de Israel começou a discursar, várias nações saíram ali do ambiente, saíram ali do galpão ali, irmãos, que eles estavam discursando. Não é galpão não, como é que é o nome? Alguém sabe o nome ali? Como é que é o nome, Suzana? Das Nações Unidas. Não é galpão não, irmãos. Saíram do ambiente, né, do local ali onde eles estavam discursando. Depois que eu lembrar, eu falo. Às vezes dá falha na memória, né? Então, irmãos, quando Benjamin Netanyahu estava discursando, eles saíram ali do ambiente, eles abandonaram o ambiente, ou seja, eles viraram as costas para o primeiro-ministro de Israel. E sabe quem virou as costas também? O próprio presidente do Brasil também saiu do ambiente, virou as costas para o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro ficou discursando ali só para alguns países. Muitos abandonaram. E isso aí me lembrou de uma profecia que tem na palavra de Deus. Vou pedir para o Pedro colocar. Zacarias, irmãos. Quem quiser anotar, os irmãos vão ler aqui também no telão, para a gente não perder o foco. Isso me lembrou de uma profecia que está lá em Zacarias, capítulo 12. Coloca ali, Pedro, na televisão também. Zacarias, capítulo 12. E aí nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Então preste atenção. Eles deixaram ali o primeiro-ministro, né, falando, e viraram as costas para o primeiro-ministro. E olha só essa profecia que interessante. Esta é a palavra do Senhor para Israel. Palavra do Senhor que estende o céu, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Pode passar, Pedro. Farei de Jerusalém uma taça que embriague, olha só, irmãos. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, todos os que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. Ou seja, todos os países, todas as nações que se levantam contra Israel, olha o que Deus vai fazer, irmãos. Pode passar. Pode passar, Pedro. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, lembrei do nome, cúpula. Eles estavam na cúpula das Nações Unidas, da ONU, né? Então, irmãos, eles estavam reunidos, todas as nações. E olha só o que diz aí, ó. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, muitos estavam fazendo o quê? Atacando Israel. Pode passar, Pedro, versículo 4. Farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem levantá-la se machucarão muito. Pode passar? Naquele dia, porei em pânico todos os cavalos e deixarei loucos os seus cavaleiros, diz o Senhor. Pode passar, Pedro. Protegerei o povo de Judá, mas cegarei todos os cavalos das nações. Pode passar? Então os líderes de Judá pensarão: os habitantes de Jerusalém são fortes, porque o Senhor dos exércitos é o seu Deus. Está vendo o que Deus prometeu aqui? Deus prometeu proteger Israel. Deus prometeu, irmãos, que Israel seria uma pedra de tropeço para muitas nações, uma pedra pesada
que muitas nações não conseguiriam levantar. Deus está prometendo aí proteção, irmãos, para Jerusalém e para Israel. E ali eu me lembrei desse versículo, porque isso é o quê? É uma profecia. Ou seja, as nações já estão se levantando contra Israel. Hoje em dia ainda tem algumas nações, irmãos, que estão do lado de Israel. Estados Unidos está do lado de Israel. Brasil estava do lado de Israel, mas não está mais. Isso é preocupante. Sabe por quê? Porque Deus, quando fez a promessa para Abraão, Deus falou: em ti serão benditas todas as nações da terra. Em ti, Abraão, serão benditas. E Jesus e Deus, ele falou: olha, aqueles que te abençoar serão abençoados, mas aqueles que te amaldiçoar serão o quê? Amaldiçoados. Percebeu que a atitude do governo brasileiro está trazendo maldição para a nossa nação? Isso é geopolítica. Isso são sinais dos tempos que nós temos que entender, irmãos. E às vezes nem os cristãos estão percebendo isso. Porque às vezes os cristãos estão defendendo coisas que estão contra os nossos valores e contra o ensino da palavra do Senhor. E são coisas espirituais. Mudanças sociais, culturais. Como é que está a cultura de hoje em dia, né, irmãos? A cultura de hoje em dia só está misericórdia. O que eles chamam de cultura, irmãos, hoje em dia, são só coisas do Satanás, coisas do diabo. Sexualização das nossas crianças, né? Coisas indecentes, coisas horríveis, que muitas vezes eles chamam o quê? De cultura. Mudança social na sociedade, mudança na cultura e mudança também na política mundial. Não estamos falando só da política brasileira, mundial. Então aconteceu isso. Esse foi o primeiro sinal que me chamou a atenção essa semana. O segundo sinal foi o ataque do Irã na terça-feira contra Israel. Irã atacou Israel. Foi a primeira vez, irmãos, que Irã atacou Israel dessa magnitude, dessa maneira. Foram mais de 400 mísseis jogados, lançados contra Israel. Irmãos, Israel é um país bem pequenininho. É um país bem pequenininho e está cercado de nações inimigas. Israel, ele está cercado de inimigos. Quantas vezes você não olha na Bíblia que o exército de Israel estava cercado e que Deus deu a vitória? Até hoje acontece isso, irmãos. Israel é cercado de inimigos. Sempre tentaram destruir Israel, mas até hoje não conseguiram destruir, porque é Deus que está protegendo aquele povo. E nós temos que ficar do lado desse povo, abençoar esse povo, porque quem abençoa esse povo vai ser abençoado também. Pastor William, mas o povo também da Palestina, o povo de outras regiões do Irã, o povo inocente, nós temos que abençoar também. Agora os terroristas, irmãos, Deus é que faz a justiça, Deus é que faz a vingança. Israel está lutando contra os terroristas. Então isso é preocupante. Por isso que eu digo que nós temos que estar apercebidos, porque nós como igreja é que temos o papel de orar pela nossa nação. Talvez muitos não sabiam disso, talvez muitos não sabem, talvez muitos não percebem. Então o papel do pastor é alertar a igreja. Se eu chegasse só aqui e falasse: Deus está dando tua bênção, Deus está dando sua vitória, talvez você sairia daqui sem saber do que está acontecendo. Então o papel do pastor é o quê? É ensinar, irmãos. Então o segundo acontecimento foi esse. Irã lançou mais de 400 mísseis, e são mísseis de alta tecnologia que eles estão usando agora, mísseis diferentes, né? Eles estrearam ali em Israel. Mais de 400. Aí eu te falo, sabe quantas pessoas morreram em Israel? Nenhuma. Mais de 400 mísseis, nenhuma pessoa morreu. A única pessoa que morreu foi um palestino. Esse palestino ninguém sabe, irmãos. Se era uma pessoa inocente, se era terrorista, nós não sabemos. Mas a única pessoa que morreu não era um judeu, era palestino. Irmãos, isso é a mão de Deus ou não é? É a mão de Deus protegendo aquele povo. Eu estava vendo ali a imagem, filmaram a morte desse palestino. Sabe como esse palestino morreu? Um pedaço de míssil, mais ou menos, irmãos, como o daqui lá na parede, grandão. Um pedaço de míssil como daqui na parede, caiu em cima do palestino. Tantas pessoas para atingir, caiu em cima do palestino, irmãos. Irmãos, eu vejo a mão de Deus ali, não porque matou um, né? Mas eu vejo a mão de Deus protegendo o povo judeu. Nenhum povo judeu perdeu a vida. Depois, irmãos, pesquisem a Guerra dos 6 Dias, várias guerras que Israel já enfrentou e venceu de forma sobrenatural. Certa vez o exército de Israel também estava em menor número. O exército inimigo tinha quase 3 vezes mais a quantidade de soldados do que o exército de Israel. O exército de Israel estava encurralado.
O exército inimigo ia acabar com o exército de Israel. Mas quando viu que não, irmãos, de repente, o exército inimigo começou a bater em retirada. Eles começaram a ficar com medo, começaram a bater em retirada, fugiram. Nem os soldados de Israel sabiam por quê, não estavam entendendo o que estava acontecendo. Aí depois que passou alguns anos, um desses soldados que fugiram, um desses soldados deu ali uma entrevista. E um desses soldados falou assim, olha, nesse dia que a gente ia guerrear contra Israel, nós enxergamos uma mão branca muito grande, uma mão gigantesca por trás do exército de Israel. Nós ficamos com medo e batemos em retirada. Isso aconteceu. Isso foi história que aconteceu. É a mão de Deus sobre aquele povo. Mas por que eles odeiam tanto aquele povo? Eles odeiam tanto aquele povo, irmãos, porque aquele povo é o povo escolhido de Deus. E o diabo, ele tem raiva, ele odeia o povo escolhido de Deus. Olha só, tem uma profecia que está lá em Isaías, capítulo 66, versículo 8. Essa profecia diz assim, poderá uma nação nascer em um só dia? Poderá uma nação ser criada, surgir num único dia? Essa profecia, ela se cumpriu. Essa profecia, ela se cumpriu em 1948. Porque é uma pergunta assim, se a gente fazer essa pergunta para nós mesmos, parece uma coisa impossível, né? Como é que uma nação vai surgir num único dia? Uma nação, para se formar, é centenas e milênios de anos, né? Para se formar uma nação, irmãos. Mas num só dia se formou uma nação. Porque o povo de Israel, desde que enfrentou os cativeiros, o povo se espalhou. Então o Estado de Israel não tinha mais o Estado de Israel, estavam todos espalhados. Mas em 1948, numa das reuniões da ONU também, onde tinha um brasileiro como integrante da ONU, esse brasileiro, ele fez parte, irmãos, da criação do Estado de Israel. Ele criou ali as leis também, ele fez parte do conselho que criou o Estado de Israel em 1948. O povo se juntou de novo para a terra que Deus tinha prometido. Então, num só dia, em 1948, numa data lá específica, num só dia, a nação de Israel foi reconhecida de novo como uma nação. Isso é o cumprimento dessa profecia. Isaías capítulo 66, versículo 8 se cumpriu, irmãos. E quando o povo de Deus recebe a bênção, quando o povo de Deus recebe a vitória, o diabo, ele fica furioso, né? Depois que a nação de Israel foi criada, o Estado de Israel foi reconhecido em 1948, sabe o que aconteceu? Os povos inimigos ali, os povos ao redor, ficaram com mais ódio ainda de Israel e quiseram destruir Israel. E essa guerra nunca acabou desde esse tempo, irmãos. Desde os tempos bíblicos, mas desde essa época também, dessa data, esse povo está tentando destruir a nação de Israel. Porque assim, quando Deus ele dá vitória para o povo dele, o diabo não fica feliz. O diabo não fica satisfeito. Quando Deus te abençoa, quando Deus te dá a vitória, o diabo ele quer te matar, irmãos. Mas o diabo não consegue, porque Deus está protegendo aquele povo e sempre protegeu. Então esse ataque do Irã, na terça-feira, também é um sinal. É o sinal dos tempos. Existe uma profecia que se chama Gog e Magog, lá em Ezequiel capítulo 38. Quem quiser anotar para ler depois, Ezequiel capítulo 38. Fala ali de uma guerra que vai ter, guerra de Gog e Magog. Gog e Magog é citada 2 vezes, lá em Ezequiel, mas depois é citada em Apocalipse também. Essa guerra de Ezequiel é uma, a guerra de Apocalipse é outra, que vai ser no fim dos tempos, depois do milênio, que vai ter essa guerra do Apocalipse. Mas essa Gog e Magog de Ezequiel, irmãos, eu creio que se nós já não estivermos nessa guerra, nós estamos muito perto dessa guerra. Sabe por quê? O que significa essa guerra? Essa guerra vai dizer que vai se levantar um homem, um líder mundial, que se chama Gog, da terra de Magog. E quando os estudiosos estão ali pesquisando, estudando sobre isso, irmãos, a terra de Magog é situada na Rússia. Eles descobriram que essa terra de Magog é situada na Rússia. E muitos pastores já estão desconfiando que Gog pode ser o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Então, está falando do quê? Da nossa época. Está falando dessa época. Sabe por quê? Porque Irã já está atacando Israel. E Irã falou, olha, se os Estados Unidos entrar nessa guerra também,
não vai dar certo não vai prestar. Eles estão se ameaçando mutuamente. Irã está ameaçando Israel, Irã está ameaçando Estados Unidos. Só o que acontece? Irã já começou a atacar Israel. Se os Estados Unidos entrar nessa guerra de vez também, invadir o Irã ou atacar o Irã, irmãos, aí a Rússia, deu para entender? Aí a Rússia já entra na guerra também. Gog e Magog já pode estar acontecendo. Eu não vou dizer que é certeza, porque nós só temos certeza de uma profecia depois que ela se cumpre. Antes de se cumprir, nós não temos certeza, nós temos sinais. Só depois que se cumpre é que nós temos a certeza, irmãos. Então nós já podemos estar entrando nessa guerra, já podemos estar entrando nessa era. Por isso que é bom nós estarmos atentos, para nós estarmos orando cada vez mais. E aí as nações ali ao redor de Israel vão começar a entrar na guerra também. China pode tomar o lado também de Irã. China pode tomar o lado de Rússia. Aí você já imaginou? Já viu o tamanho da China? Já viu o poder da China também? Já viu o poder da Rússia também? Tem países que podem estar escondendo armas nucleares, nós não sabemos. Então, já pensou, irmão? Já imaginou? Aí junta Irã, Rússia, China, outros países ali também, Palestina, outros países que querem destruir Israel. Aí nós estamos a caminho de quê? Da terceira guerra mundial. E sabe o que é o mais preocupante? De que lado o Brasil está? O Brasil está do lado do Irã, da Rússia e da China. É chamado o eixo do mal. Percebeu aonde nós estamos no mundo espiritual? Por isso que eu fiz questão de trazer, irmãos, esse ensino hoje para a igreja. Percebeu aonde nós estamos no mundo espiritual? Nós estamos correndo risco. É claro que o povo de Deus sempre é protegido. É claro que o povo de Deus sempre é guardado. Mas e a nossa nação? O que vai ser da nossa nação? O que vai ser dos nossos familiares? O que vai ser dos nossos filhos? O que vai ser dos nossos netos se o Brasil continuar do lado errado da história? Quando o presidente do Brasil virou as costas para o presidente de Israel, na cúpula da ONU, agora eu não esqueço mais, na cúpula da ONU, essa profecia aqui, irmãos, de Zacarias, está dizendo: quem virar as costas para o meu povo, não vai ter um final bom. Então o que nós devemos fazer, pastor William? Dito tudo isso, o que nós devemos fazer? Irmãos, o que nós devemos fazer não é só observar os acontecimentos externos, não é só observar os acontecimentos de fora, não é só observar como o mundo está. A nossa parte a fazer é observar como nós estamos. Não é só olhar para fora, mas é olhar para dentro. Como que eu estou na presença de Deus? Como que eu estou buscando a Deus? Porque nós temos que tomar, irmãos, o caminho contrário deste mundo. A Bíblia fala em Romanos 12:2 que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas nós temos que renovar, nos transformar pela renovação da nossa mente, para experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, mesmo que o mundo esteja indo para o lado errado, nós temos que ir para o lado certo. Como que nós estamos na presença de Deus? Como que nós estamos buscando ao Senhor? Temos que olhar para dentro de nós. Se o mundo está se distanciando cada vez mais de Deus, nós temos que nos aproximar cada vez mais de Deus. Se o mundo não está orando a Deus, nós temos que orar a Deus. Se o mundo não está buscando ao Senhor, nós temos que buscar cada vez mais ao Senhor. Se o mundo não está jejuando, nós temos que jejuar cada vez mais pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa nação. Muitas vezes quando eu estou sentindo ali as aflições, eu fico pensando: meu Deus, a Bíblia fala que será igual às dores de parto. Nós vamos gemer, nós vamos sentir aflições. E aí, irmãos, eu sinto aquele temor no coração e eu penso: eu tenho que buscar mais a Deus. Eu não posso ficar distraído com as coisas deste mundo. Este mundo está correndo perigo, tenho que buscar cada vez mais. Aí eu olho para a minha família, para a minha parentela, para os meus familiares, e muitas vezes eu vejo eles como desapercebidos, irmãos. Então a mudança tem que começar dentro de nós, consagrar cada vez mais, buscar cada vez mais a unção do Espírito Santo, buscar cada vez mais o entendimento da palavra de Deus, irmãos, pregar a tempo e fora de tempo, irmãos, falar: olha, o mundo está acabando. Quando as pessoas estiverem assistindo televisão, porque às vezes as pessoas não vão para a igreja, mas está ali assistindo televisão, aí na televisão fala: Irã lançou míssil sobre Israel, você já fala: isso aí é o sinal do fim dos tempos, estão atacando Israel. Aí vai chegar uma época, lá em Apocalipse, que vai dizer que todas as nações se reunirão
contra Israel, para atacar Israel. É a batalha do Armagedon, a última batalha antes do reino do céu ser implantado aqui nessa terra. Vai ser a última batalha. As nações, irmãos, várias nações, a maioria das nações vão estar contra Israel. Mas sabe o que vai acontecer? Deus vai dar vitória sobre todas as nações para o povo de Israel. Irmãos, pode se levantar o inferno contra a sua vida, mas Deus ele vai te dar a vitória. Você pode se sentir pequenino diante de tantos inimigos que aparecem na sua vida, irmãos. Mas o nosso Deus que nos dá a vitória, Ele é grande, irmãos, e Ele garante a vitória. Então, quando se levantar essa batalha do Armagedon, Deus vai dar a vitória em definitivo para o povo dele, porque muitos se questionam. Mas por que o povo cristão fica defendendo Israel? Porque lá em Israel é só misericórdia. Lá em Israel eles são favoráveis ao aborto. Lá eles já legalizaram o aborto. Lá em Israel tem a maior parada gay do mundo. Lá tem a maior parada gay do mundo. É aquela festa que teve, né, que morreram até brasileiros, né, morreram várias pessoas naquela festa lá, no ataque terrorista. Aquela festa, irmãos, era a festa da misericórdia, era só misericórdia aquela festa lá. Era a festa do Satanás puro ali. Mas morreram pessoas inocentes. Mas, irmãos, o que acontece? A Bíblia fala que Israel, realmente ele está perdido. Mas vai chegar um momento, irmãos, que Deus ele vai restaurar Israel. Quem quiser saber o passado de Israel, leia Romanos 9. Quem quiser saber o presente de Israel, leia Romanos 10. E quem quiser saber o futuro de Israel, leia Romanos 11. Ali fala, irmãos, que realmente Israel está perdido, que Israel se desviou. Mas vai chegar um tempo que Israel vai ser restaurado e todo Israel será salvo, irmãos. É assim nas nossas vidas também. Nós ainda vamos enfrentar muitas lutas nas nossas vidas. Nós vamos enfrentar muitas batalhas nas nossas vidas. O inimigo não vai desistir de nos destruir. O inimigo não vai desistir de nos matar, irmãos. Mas no final, Deus ele vai nos dar a vitória, assim como sempre deu ao povo de Israel. Então, chegar em casa, vocês prestem atenção no que está acontecendo. Vocês prestem atenção nos noticiários também, na geopolítica. Muitas coisas ainda irão acontecer. Essa guerra só começou. Se ela vai se expandir cada vez mais, só Deus sabe. Se já é a batalha de Gog e Magog, só Deus sabe. Mas os sinais já estão aí para a gente orar. Então devemos orar por Jerusalém, devemos orar por Israel, devemos orar pelo povo da Palestina, o povo inocente, pelo povo do Irã, o povo inocente também. Mas nós nunca podemos, irmãos, ficar contra Israel. E orar pela nossa nação também, para que os nossos governantes tenham a visão certa, irmãos, e para que os nossos governantes comecem também a ficar do lado certo da história. Senão todo o povo brasileiro pode ali sofrer consequências de uma escolha errada do governante. A Bíblia fala que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo se desvia, o povo se entristece, o povo se destrói, irmãos. Então vamos orar pela nossa nação e vamos ficar atentos. Não vamos ficar desapercebidos, irmãos. Vamos ficar apercebidos a tudo isso que está acontecendo. Muitas vezes eu prefiro fazer assim. Prefiro trazer um ensino do que muitas vezes trazer aqui só promessas de bênção, de vitória. Porque isso Deus já tem sobre a mim e sobre a sua vida. Deus já tem, irmãos. Não precisa o pastor ficar repetindo, né? As bênçãos de Deus vão te seguir e vão te alcançar. É o que Deus diz para a minha e para a sua vida nessa noite, amém? Ensine isso para os seus familiares também. Não fale mal de Israel. Eu vejo até cristãos muitas vezes falando mal de Israel. Pessoas que dizem cristão, tá ali nos comentários falando mal, falando que Israel é terrorista. Eu falei, misericórdia, Senhor. O povo perece por falta de conhecimento, irmãos. Mas Deus hoje, Ele iluminou os nossos pensamentos, amém? Quem crê, aplauda o nome do Senhor nessa noite. Já vamos estar encerrando aqui em nome de Jesus Cristo, para a glória e para a honra do